Bom dia, irmã Terezinha, que mandou um bom dia aqui. Bom dia, Milton Júnior. Irmãos, eu sempre olho aqui no chat do YouTube para a gente estar respondendo os irmãos. Então, como é uma escola bíblica dominical, os irmãos podem perguntar, podem participar pelo chat. O chat do YouTube é aberto, tá bom? Então, podem participar à vontade, para aqueles que têm mais facilidade. Hoje nós vamos, então, começar o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Graças a Deus, estamos passando da metade do livro, né? Agora, cada domingo é um capítulo. No início foi muito difícil, porque tinha que ser mais trabalhado, né? Por exemplo, o capítulo 1 foi trabalhado em 2 domingos, o capítulo 2 foi trabalhado em 3 domingos. E aí a gente teve que trabalhar assim. Mas agora, graças a Deus, cada domingo um capítulo. E queria deixar para vocês, né? Aqui, foram 2 domingos seguidos, né? Domingo passado eu falei sobre o capítulo 11 e hoje eu vou falar sobre o capítulo 12. Mas domingo que vem o pastor Daniel volta e vai falar sobre aqueles versos, aqueles textos bíblicos apocalípticos que estão fora do crivo do livro de Apocalipse. Então, para que os irmãos possam, de fato, esclarecer, né? Marcelo Júnior está aqui, irmã Uda, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Então, vamos lá começar, então. Vou fazer a transição aqui. Se os irmãos tiverem alguma dificuldade ou o som estiver ruim, os irmãos podem me avisar, tá? Nós vamos então iniciar o nosso estudo. Está aí, estudo do livro, estudo bíblico, né? Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Eu sempre gosto de frisar, sempre vou frisar, irmãos, o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Revelação do Senhor Jesus Cristo a quem? A sua igreja. Qual igreja? A igreja militante e a igreja triunfante. A igreja que é um povo salvo, escolhido por Deus. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, tá bom? Então a revelação foi dada a João e direcionado à igreja, né, representada pelas 7 igrejas que nós estudamos no início, no capítulo 1, 2 e 3. Então nós estudamos essas igrejas, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. O tema da aula de hoje é: o dragão ataca a igreja. O dragão ataca a igreja. Eu coloquei essa ilustração, né, apenas como ilustração, mas não vai ser assim, viu, irmãos? Isso aí é um desenho de um filme ou de uma série, tá? Vamos seguir. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Terezinha. Agora nós vamos prestar bastante atenção nas considerações introdutórias. As considerações introdutórias, elas facilitam bastante, quando bem entendidas, o estudo do restante do capítulo, tá bom? Vamos lá. As perseguições. Irmãos, é importante lembrar que o livro de Apocalipse tem 2 grandes divisões. A primeira divisão do livro de Apocalipse nós já terminamos, que é do capítulo 1 ao capítulo 11. E essa primeira divisão, esses capítulos do 1 ao 11, falam da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a primeira grande divisão de Apocalipse, fala da perseguição do mundo à igreja e a resposta de Deus por causa da oração dos santos, e o juízo de Deus no mundo. Agora, do capítulo 12 ao 22, que é a segunda grande divisão que nós estamos iniciando hoje, a segunda grande divisão, fala da perseguição cruel do quarteto do mal, que ataca a igreja, que é Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, e a vitória de Cristo
e da sua igreja sobre os inimigos. Então agora que nós vamos entender sobre o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então fique ligado porque dessa parte para frente que as pessoas têm muita dúvida, né? Aparecem também muitos símbolos, muitos significados, tá? Então vamos seguir. Então essa questão nós já falamos tanto a primeira grande divisão é a perseguição do mundo, a igreja, e a segunda divisão é a perseguição do quarteto do mal, tá? Então, vamos lá. A primeira divisão, tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Na primeira divisão, que é o capítulo 1 ao 11, tivemos 3 sessões. Quais são as 3 sessões que nós vimos na primeira grande divisão? Nós vimos sobre os 7 candeeiros, nós vimos os 7 selos, nós vimos as 7 trombetas. Agora, na segunda grande divisão, do capítulo 12 a 22, nós teremos 4 sessões, tá? Nós teremos o quarteto do mal, ataca a igreja, as 7 taças, o juízo de Deus sobre os ímpios, a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo e o falso profeta, e a vitória final de Cristo sobre o diabo, os ímpios, e a morte dos ímpios, e os novos céus e a nova terra, tá bom? Então, nós já estamos partindo para o final, como diz, né? Nós estamos partindo aí para o grande finale, né? Grande finale. Então, vamos lá, foco na primeira vinda. O que eu quero dizer com isso? Em cada sessão, cobre-se um período, irmãos, que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Tendo visto que a cena do juízo final, no prelúdio do 7º selo e no prelúdio das 7 trombetas, né, agora o capítulo 12, nós voltaremos ao início da história, na primeira vinda de Cristo. Falaremos não da segunda vinda de Cristo, mas da encarnação. E para completar, capítulo 12 é o tema principal, que é a segunda divisão. O capítulo 12 revela para nós 3 cenas. Quais são as 3 cenas que o capítulo 12 revela? Primeira cena, o dragão realiza 3 lutas contra Deus e o seu Messias e contra Miguel. A segunda cena que mostra é a cena da mulher. E a terceira cena, nós vemos aí a grande luta que o dragão tem contra Cristo, né? Contra a igreja, contra a mulher, né? Deixa eu explicar isso melhor. Deixa eu clarear a ideia aqui. Existem 3 cenas. Essas 3 cenas, desculpa, irmãos, essas 3 cenas, elas caracterizam por 3 lutas. Então, essas cenas são as 3 lutas: contra Deus e o seu Messias, contra Miguel e contra a mulher. Pronto, né? E nós vamos perceber aí. E todas essas 3 lutas, nós vamos perceber uma nuance muito interessante e de fato a vitória da igreja no final, tá bom? Vamos seguir. Após as considerações introdutórias, nós vamos fazer a leitura do capítulo 12. Então você abre a sua Bíblia aí no capítulo 12. Abre a sua Bíblia no capítulo 12. Vamos lá, acompanhe a leitura. Eu vou ler aqui pela tela de vocês. Eu estou passando o mouse, não sei se vocês estão enxergando. Então vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, de 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, preste bastante atenção naquilo que eu falei na consideração introdutória quando estiver lendo. Nós vamos focar na encarnação, porque esse capítulo está falando da encarnação de Cristo. Eu não quero atropelar o que eu vou ensinar, mas eu creio que vocês devem estar fazendo o link aí, tá bom? Capítulo 12, agora nós vamos no versículo 6, tá? Versículo 6. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1270 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia, de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos lá, irmãos. Verso 12 agora até o 17 para a gente terminar. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ai, ai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metades de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pronto, irmãos. Vamos seguir agora até o 17. Vamos seguir agora as nossas explicações, tá bom? Então vamos falar a descrição da mulher perseguida. Qual é a descrição? Primeiro, irmãos, não podemos deixar de entender
né, que essa mulher perseguida, ela é um símbolo da igreja, tá? A mulher é um símbolo da igreja. A Igreja Católica Romana entende que essa mulher é um símbolo de Maria, tá? Eu vou explicar isso, irmãos, porque não é somente a Igreja Católica Romana. Por exemplo, nós estamos estudando vários livros, como o livro do John Stott, nós estamos estudando o livro do material do Leandro Lima, tá? Mas, como nós, e outros livros que eu já falei aqui, né, em certo aspecto, mostra claramente o diabo tentando impedir a encarnação de Cristo, que foi frustrado porque a vontade de Deus é soberana, tá bom? Vemos claramente isso, não só os católicos, mas alguns dos materiais, tá? Como nós estamos trabalhando com material, como material base, ou que a gente está estudando, é o material do Hernandes Lopes, então nós vamos seguir essa sequência e eu vou explicando para os irmãos, tá? Então, não é somente a visão da Igreja Católica, né? E nem todos os teólogos da Igreja Católica concordam, mas é perceptível, irmãos, né? William Hendricks, no seu livro Mais Que Vencedores, ele concorda que esse relato é o relato da encarnação de Jesus, da tentativa do diabo a impedir, né, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Maria também, mas José teve que fugir para o Egito, para o deserto, né, e ficar ali até que o perseguidor morresse e tivesse que voltar, tá bom? Se você ler com essa perspectiva também, mostra claramente, de acordo com as considerações que nós vimos, tá bom? Então, os dispensacionalistas creem que essa mulher é o símbolo da nação de Israel. Mas a interpretação mais coerente, irmãos, primeiro interpretar como igreja, tá bom? Mas em ambas as dispersões ou as dispensações, a igreja é uma só. Um só povo escolhido por Cristo, uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma só noiva, que é a Nova Jerusalém, que é a Jerusalém de Deus. Irmãos, embora relata, aqui a gente pode prestar atenção, que pode relatar de fato o intento de Satanás, do grande dragão, a impedir que Jesus nascesse, tentou de toda qualquer forma para que Jesus não cumprisse a sua missão. Apocalipse, ele faz uma assimilação, uma junção dessa perseguição de Cristo com a perseguição da igreja. Porque no final, se você percebeu, ele fala que ele intentou contra os santos, que foram fiéis a Deus. Foram fiéis a Deus. E os santos representam quem? A igreja, tá bom? Então, além dessa mulher ser o símbolo da igreja, essa mulher está vestida do sol, né? Ou seja, ela é gloriosa e exaltada. Então, a figura do sol, ser vestida no sol, mostra que essa mulher é gloriosa e é exaltada. A igreja, então, irmãos, ela reflete a beleza de Cristo. Nós, como igrejas, devemos refletir a beleza de Cristo. Olha que interessante essa realidade, né? E a pergunta que se fica é: será que eu, como igreja, eu tenho refletido a beleza de Cristo? Irmãos, é uma realidade chocante, porque nós devemos refletir a beleza de Cristo. A igreja reflete a beleza de Cristo. Então, essa igreja, ela reverbera o brilho da glória de Deus. Assim como o ouro cobria as tábuas de acácia no tabernáculo, a glória de Deus agora cobre a igreja. A beleza de Deus está estampada na igreja. A glória de Deus refulge através da igreja. Refúgio através da igreja. Tá bom? Olha a nossa grande responsabilidade. Olha para a nossa grande responsabilidade diante do mundo. Mas além dessa mulher ser exaltada, essa mulher também tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio. Além de ser exaltada, além de significar, mostrar para representar a igreja, apontar para a igreja, ela exerce domínio.
O cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A igreja está em Cristo, ela está entronizada com Ele, ela é a noiva do Cordeiro, ela está assentada com Ele acima de todo principado e potestade. Ela recebeu autoridade sobre o diabo e suas hostes. A autoridade da igreja foi recebida por Jesus. Seu domínio não é político, nem econômico, mas o seu domínio é espiritual. O domínio da igreja não tem a sua ênfase na política, o domínio da igreja não tem a sua ênfase na economia. Preste bastante atenção nisso, irmãos, porque muitos pastores e muitas igrejas acham que o domínio da igreja é através da política, ou acham que o domínio da igreja é através de fatores econômicos. Não. O domínio da igreja é espiritual. Tá bom, irmãos? Vamos lá, seguindo. Essa mulher também tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela é vitoriosa. A igreja, ela é vencedora, irmãos. A igreja está com Cristo. A vitória de Cristo é a sua vitória, é a vitória da igreja. A exaltação de Cristo é a exaltação da igreja. A igreja é mais do que vencedora, como está lá em Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, abre sua Bíblia, Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, e nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja, ela triunfa com Cristo. A igreja, ela triunfa, ela é exaltada em Cristo e ela é vitoriosa em Cristo. Tá bom? Mas essa mulher também está grávida. Ou seja, a sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. Assim como Maria, né, foi escolhida a dar à luz ao Filho de Deus, né? Então ela trouxe o Filho de Deus. A igreja também, ela tem que fazer Cristo, ela está grávida de Cristo, né? E Cristo, para que Cristo nasça no mundo, para que Cristo venha, né, na sua segunda vinda. A igreja engravidou-se da expectativa da segunda vinda de Jesus, né? Então a igreja está grávida de Cristo. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Então, irmãos, esse processo ele foi doloroso, ele foi sofrido, nós vimos na primeira vinda. Houve muita dor, lágrima, muitas forças hostis e muitas artimanhas do dragão
tentando frustrar esse plano e destruir essa criança. Houve perseguições no Velho Testamento, tentando impedir a vinda do Messias prometido, conforme nós vimos lá e vemos em Gênesis 3,15, né? Gênesis 3,15 mostra claramente o diabo tentando frustrar a vinda do Messias. Deus, então, mas Deus, ele mostra a tua soberania e mostra que a vontade dele é imutável, a vontade dele não pode ser mudada, e Deus protegeu o seu povo. E na plenitude do tempo, Jesus nasceu. Olha que interessante. Mesmo depois de Jesus nasceu, Deus tentou frustrar os planos de Deus. Tentou Jesus, olha, atire-te daqui. Olha, se prostrares me adorar, darei todas as nações a ti. O diabo tentou frustrar os planos de Deus, mas Deus é soberano, Deus é absoluto, tá bom? Seguindo, irmãos, essa mulher também, ela é protegida por Deus da fúria do dragão. Então a igreja é protegida por Deus, irmãos. Ela tem sido sustentada por Deus no deserto. O deserto aqui não é um lugar geográfico identificado no mapa. A igreja pode ser protegida até mesmo, irmãos, como nós vimos em Pérgamo, onde está o trono de Satanás, onde nós vimos quando nós estudamos a igreja de Pérgamo. O mundo não é o habitat da igreja, não é o habitat da igreja. Somos peregrinos aqui, irmãos. Não estamos em casa aqui neste mundo. Durante 1270 dias, um símbolo de todo o período da igreja, ela é protegida por Deus. Ela é protegida por Deus. Às vezes, não da morte, mas na morte. Estão entendendo, irmãos? Não da morte, mas na morte. Como está no verso 11, que nós vamos ver adiante. Então, irmãos, de acordo com o Apocalipse, a igreja recebeu um selo. E de acordo com o Apocalipse, ela recebeu uma medida. Agora ela recebe asas. Todos esses símbolos, irmãos, evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal. Deus está sempre dando à igreja aquilo que ela precisa para proteger-se do mal. A igreja está sendo cuidada por Deus. A igreja está sendo protegida por Deus. A igreja está amparando a Deus. Deus está cuidando da sua igreja. Tá bom, irmãos? Não esqueçam isso. Não esqueçam isso. Nós estamos sendo cuidados, zelados por Deus, tá bom? Mas vamos lá. O segundo tópico do estudo é a descrição do filho da mulher perseguida. Então nós vimos a descrição da mulher e o que significa a mulher e aquilo que envolve a mulher. Então nós já vimos tudo aquilo que significa mulher e o que envolve a mulher. Mas a descrição do filho da mulher. Vamos lá, irmãos. O filho da mulher é o Messias vencedor. O filho da mulher é o Messias. Se a mulher aponta para a igreja, né, e se a história remete àquilo que aconteceu com Maria e com José e com a primeira vinda de Jesus, agora a descrição do filho da mulher aponta para o Messias vencedor. Tá bom? A descrição do filho não é uma humilhação ou a sua humilhação, mas é a sua exaltação. O filho que nasceu é o rei que tem o cetro nas suas mãos, irmãos. Seu reinado é universal e o seu reinado é irresistível. Irresistível, irmãos. Tá bom? Então, o filho da mulher é o Messias que completou a sua obra. O versículo 5, irmãos, que nós estamos olhando aí, o versículo 5 não menciona a sua obra expiatória, porém sabemos, à luz das Escrituras, que a exaltação é um resultado da sua humilhação até a morte e morte de cruz. Tá bom? Olha lá, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
Esse versículo aponta para a exaltação de Cristo. A exaltação só acontece após a humilhação, né? Então isso é perceptível quando nós vamos lá para Filipenses 2, 5 a 11, né? Você pode anotar, né? Filipenses 2, 5 a 11 e ler depois. E depois também você pode ler também em Colossenses 2,15, onde Jesus na cruz triunfou sobre os principados e potestades, evidenciando que a exaltação vem após a humilhação. A exaltação vem após a humilhação, né? Isso a gente vê lá na bem-aventurança, lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala que os humilhados serão exaltados. Jesus deixando claramente que existe um processo, né? E esse processo, a exaltação vem depois da humilhação, tá? Qualquer dúvida vocês estejam acrescentando aí. Mas também, irmãos, o filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para assentar-se no trono. Então, o filho da mulher é o Messias que subiu aos céus para assentar ao trono. Tá aí. Então, ele venceu o dragão na cruz. Ele venceu o dragão na cruz. E agora está no trono, governando os céus e a terra. Ele vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, a ascensão de Cristo é a vitória judicial sobre Satanás, o pecado e a morte, irmãos. O pecado e a morte. Tá? Então, ele venceu o dragão na cruz, Gênesis 3,15, tá bom? Ele está no trono, governando os céus e a terra, Mateus 28,18, tá bom? Ele vai reinar e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, 1 Coríntios 15:25, tá bom? 1 Coríntios 15:25. Mas a vitória do Filho de Deus, a vitória de Cristo, também é a expulsão do dragão. Provocam proclamação de alegria no céu, irmãos, nos céus. É a vitória, a proclamação de alegria nos céus. A vitória de Cristo agora, essa exultação, a vitória de Cristo agora é vista e publicada. Embora Cristo esteja reinando hoje, os agentes do mal ainda estão operando. Tá? Estão operando. Mas essa vitória vai ser plena, ela vai ser cabal. E Cristo já está exaltado e vai ser exaltado ainda no final, na sua segunda vinda, onde ele trará um fim para todo o mal sobre a terra. Ok, irmãos? Tem alguma dúvida? Estão entendendo? Quer dar alguma sugestão? Tá? Eu estou preferindo dar as referências bíblicas, porque se a gente parar para ler essas referências, nós vamos passar do horário. Então, nós temos aí ainda alguns minutos. Nós temos 20 minutos para terminar a aula. Então, eu quero dar as referências e vocês podem anotar e ler em casa. Tá bom? Vamos chegar. Aqui. Esse aqui é um dos tópicos, né, que nós mais vamos trabalhar, tá bom? Então nós vamos ficar um pouco mais nesse tópico. A descrição do dragão, que vai do verso 3 ao 16, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Estou acompanhando que os irmãos estão escrevendo, mas de olho aqui no nosso estudo. Então, o dragão, irmãos, é um ser pessoal. Como diz no verso 9, ele é um ser pessoal. Ele não é um mito. É uma figura lendária ou uma figura folclórica. Não é um mito, não é uma figura lendária, não é uma figura folclórica. Ele não é um ser impessoal ou etéreo. Ele não é uma energia, apenas uma energia negativa. Ele não é um anjo caído. Ele não é apenas a figura de um anjo caído, mas sim, ele é um anjo caído. Ele é um ser que tem vontade. Ele é um ser que tem planos. Ele é um ser que tem estratégias. Ele tem sentimentos, pois está cheio de cólera, como está no verso 12 aí, tá? Ele é cheio de cólera e permanentemente irado contra quem? Contra a igreja, contra mim e contra você, que fazemos parte dessa igreja, como está no verso 17.
Ele tem inteligência, pois é capaz de seduzir. Verso 4, tá bom, irmãos? Ele tem objetivos claros, perseguir o Messias, está no verso 4. E sua igreja também é o alvo, a igreja de Cristo, nós, eu e você, a perseguição à igreja também é o alvo dele, como está no verso 13, irmãos, tá bom? Estou com o nariz meio entupido e um pouco de fôlego, né? Falta de ar. Não preocupa, não é Covid. Meu exame deu negativo, graças a Deus. Então, sua grande obsessão é devorar Jesus, como está no verso 4. O verdadeiro alvo do dragão, irmãos, não é a mulher, mas sim o filho. Quando a igreja sofre aflições, o dragão quer atacar o filho na igreja. Isso fica claro quando nós lemos Atos 9:4. Vamos para lá, Atos 9:4. Atos 9. Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, esse texto de Saulo mostra, assim, de fato, a grande obsessão do dragão. Deixa eu tirar essa blusa, irmãos. Calor demais. A gente sai cedo, tá frio, depois vai esquentando. Pronto, vamos lá, onde que eu estava? Então, o verdadeiro alvo do dragão não é a mulher, né? Quando Jesus falou para Paulo ou para Saulo, Saulo, por que persegue a igreja, né? Não, porque me persegue, né? A luta contra Cristo na igreja é a obsessão do dragão, porque ele é vencido pelo sangue do Cordeiro, irmãos, e pela palavra do seu testemunho. Por isso que eu falo assim, irmãos, é uma verdade. Por isso que, olha que interessante, por isso que o diabo não está nem aí para a igreja que não prega o evangelho. Por isso que o diabo não está nem aí para a igreja que não pregue a Cristo. Mas ele vai atacar a igreja que é fiel à palavra, que busca ser fiel à palavra, que prega a Cristo, que prega o evangelho. Tá, irmãos? Se eu pregar a Cristo fielmente, se nós pregamos a Cristo fielmente, nós vamos ser atacados pelo diabo. Mas ele já está derrotado em Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? Não tenha medo de pregar a Cristo. Não tenha medo de evangelizar, de ser fiel à palavra de Deus. Tá bom? O dragão também, ele é o inimigo que exerce influência universal. Está aí no verso 3 e no verso 9. Por exemplo, 7 cabeças. Nós já sabemos que o símbolo 7 na literatura apocalíptica é um sinal de completude, né? Então, representa que ele exerce poder e grande autoridade de forma universal. Ele é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência. Ele é o pai daqueles que vivem para fazer a sua vontade, como está em João 8:44. Ele é o sedutor desse mundo, e o mundo jaz no maligno, tá bom, irmãos? Mas ele também, aqui no texto, fala que ele tem 10 chifres. Simbolizam esses 10 chifres simbolizam a sua capacidade destruidora, né? Então, por quê? O sinônimo de chifre na Bíblia é sinônimo de poder, tá bom? Ele é o Abdon, ou Abaddon, ou Apolion, ou destruidor. Jesus o chama de homicida, lá em João 8:44. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Olha que interessante, irmãos. Eu vou pregar sobre esse texto hoje à noite. Quando Jesus fala que ele é a porta. Aqui Hernandes Dias Lopes, ele faz uma conexão daquele ladrão de João como de fato sendo o diabo.
E hoje à noite eu vou mostrar para vocês que o texto em si, e Jesus estava ligando que o ladrão eram os fariseus, os falsos religiosos que usavam da fé para se aproveitar dos filhos de Deus, tá bom? Mas isso também mostra que é o papel do diabo. Embora eu não possa usar esse texto de João 10:10 como referência e dizer que o ladrão que Jesus falou ali é o diabo, mas o diabo também é claramente evidenciado em Apocalipse que ele veio para roubar, matar e destruir, tá bom, irmãos? Ele tem 7 diademas. O que simboliza essas 7 diademas? Simboliza que o seu governo é universal. Sua influência, irmãos, não se limita a um povo ou uma nação. Ele possui súditos em toda a terra. Isso a gente percebe lá em Lucas, capítulo 11, dos versos 20 a 22. Ele tem um reino, né? Isso é claro também em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 e Atos 26:18. Atos 26:18, tá? Mas o dragão é um inimigo destruidor, tá? No verso 3, e logo no começo. Ao chamá-lo de um dragão grande, a evidência que ele deixa para nós que esse dragão, que esse inimigo, ele é terrível, perigosíssimo e destruidor, irmãos. Ao chamá-lo de vermelho, denota a sua capacidade de provocar destruição e morte. Essa destruição revela que o dragão é assassino, sanguinário e cruel, tá bom? O dragão é um inimigo sedutor. Ele é um inimigo sedutor, tá aí no 4 e 9. Primeiro, porque, irmãos, ele seduziu o mundo angelical. Nós lemos aí que quando ele foi expulso, ele com a sua cauda, ele também levou com ele 1/3 dos céus. Nós sabemos que com Satanás foi expulso 1/3 dos anjos celestiais, tá bom? Então esse texto está mostrando isso. Ele era perfeito até que se achou, irmãos, iniquidade em seu coração. Embora uns não concordem que Ezequiel 28:15 fala do diabo, mas sim, né, do rei. Eu não sei se agora não me falha a memória, da Babilônia era Nabucodonosor, creio que sim. Ele se arremete na opinião, ou não falo opinião, desculpa, irmãos, mas na atestação de muitos teólogos que se remete ao diabo quando ele foi expulso por Deus, tá? Ele conseguiu então arredar 1/3 parte dos anjos que foram expulsos do céu. Verso 4 está aí mostrando também. Esses anjos, em vez de espírito ministradores de Deus, tornaram-se vassalos do diabo, tá bom? Vassalos do diabo. Mas também, irmãos, esse dragão, ele além de seduzir o mundo angelical, ele tem seduzido o mundo, esse mundo físico. Ele foi o protagonista da queda de Adão e Eva no Éden. Para tentar os nossos primeiros pais, ele usou o disfarce, ele usou a dúvida, ele usou a inversão da palavra de Deus, ele usou a negação da palavra de Deus, ele usou a exaltação do homem, ele usou a acusação contra Deus, ele usou a sedução contra o homem, irmãos. Isso é claro e perceptível lá em Gênesis. E ele ainda usa essas armas até hoje para seduzir as pessoas no mundo. Ele usa a dúvida, ele usa a inversão de valores, ele usa a negação da palavra, ele usa a dúvida na palavra, ele usa o ego, a vaidade, ele usa a acusação contra Deus. Ele tenta seduzir os homens, a humanidade de tudo quanto é forma, irmãos. Tá bom? Mas esse dragão também, irmãos, ele é um inimigo acusador. O dragão, ele é mentiroso e acusador. Ele acusou Jó, lá em Jó, capítulo 1, 9 a 10. Ele acusou que Jó, ele só amava a Deus porque Jó tinha tudo. Lembra dessa história? Ele acusa os nossos irmãos, como está no verso 10 aqui do Apocalipse.
Sua acusação ela é interrompida, irmãos. Como está no verso 10, parte B. Ela não essa acusação, ela não pode ser interrompida, ela é ininterrupta. Palavra eu vou ter que treinar alguns trava-línguas para destravar minha língua agora. Ela não descansa, irmãos. Não dorme, nem tira férias. Ela é perseverante. Ela tentou destruir o filho da mulher. Agora quer destruir a mulher, a igreja. Essa perseguição, ele quer fazer uma perseguição, irmãos, para que venha destruir a igreja. Ele pesquisa a nossa vida e não perde a oportunidade para nos acusar, como está em Romanos 8:34, irmãos. Romanos 8:34, vamos lá rapidinho, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Vamos lá, olha aqui. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, irmãos, ele tenta nos acusar o tempo todo, mas Cristo já o derrotou. Não há intento, não há acusação mais em nós contra a igreja. Mas o dragão também é um inimigo, um inimigo adversário, irmãos. O que eu quero dizer com um inimigo adversário? Se você olhar o verso 9, aí no texto da Bíblia, Satanás, ele significa opositor. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Foi ele quem se opôs a Moisés através dos magos do Egito. Foi ele quem se opôs ao sumo sacerdote Josué. Foi ele quem se opôs a Paulo e barrou-lhe o caminho. Em 1 Tessalonicenses 2,18, irmãos. Então, irmãos, o dragão também é um inimigo cheio de cólera, como está no verso 12 aí do texto em questão. Ele está cheio de cólera porque foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo, como está no texto. Ele está cheio de cólera porque não pode destruir o filho da mulher. Verso 5. Ele está cheio de cólera porque sabe que a igreja é protegida por Deus. Verso 6, irmãos. Tá? O dragão é inimigo limitado. Graças a Deus que ele é esse inimigo limitado. Por quê? Primeiro, a limitação dele é de espaço. A gente percebe isso no verso 8, no verso 9 e no verso 13. O dragão não encontrou mais lugar no céu. Ele não pode tentar mais ninguém que está no céu. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, tá, irmãos? A limitação também é de tempo, verso 12. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça, irmãos, que está furiosa no estertor da morte, sabendo que pouco tempo lhe resta, que a sua sentença já foi lavrada, irmãos. Em breve será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:10. O diabo sabe que ele está derrotado, mas luta, irmãos, para que o homem não saiba, E ele sabe que ele tem pouco tempo, como nós lemos aí, tá? E a limitação dele também, além de ser de espaço, além de ser de tempo, a limitação do diabo é de poder, tá? Versos 7, 8 e 16. Hoje, irmãos, muitos têm enfatizado o poder do diabo. Muitos têm super enfatizado esse poder do diabo. Mas, irmãos, o diabo ele é vencido por Jesus Cristo. Verso 5. Ele é vencido pelos anjos. Versos 7 ao 8. E ele é vencido também pela igreja. Verso 11. Então, ele tem limitação de poder. Por quê? Ele é vencido pela igreja. Verso 11. Ele é vencido pelos anjos. Versos 7 e 8. E ele é vencido por Jesus. Verso 5. Então, essa questão da demologia ou do satanismo está em alta, irmãos, isso é bobagem.
o diabo ele é derrotado, ele já está vencido e ele é limitado em espaço, ele é limitado em tempo e ele é limitado em poder, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui eu vou trabalhar esses tópicos com vocês, tá? Vou voltar aqui, irmãos. Volta. Pronto. A ação o tópico 4, a intervenção de Deus em favor da igreja nessa batalha contra o dragão. Olha aqui que eu coloquei, a ação protetora de Deus. Olha que interessante, irmãos. Verso 6, 14, 16. Irmãos, a igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja ela é protegida no mundo, irmãos. Deus preparou para ela um lugar no deserto. Deus preparou um lugar para ela, por enquanto, nesse deserto em que nós vivemos. As duas asas são como o selo de Deus que protege a igreja contra a fúria do dragão. Então, irmãos, havendo fracassado em seu esforço de derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e perseguições. Verso 16. O dragão cheio de cólera vai pelejar contra os fiéis. Muitas vezes Deus os livrará na morte e não da morte. Tá bom, irmãos? Então preste bastante atenção como está no verso 11. Então, a igreja, ela recebe a ação protetora de Deus. Então, no mundo, ela recebe a ação protetora de Deus. E as duas asas mostram claramente essa ação protetora de Deus, dando para a igreja o poder de sobrevoar, de ficar acima dessas perseguições. Mostra também o fracasso das línguas mentirosas, do rio de perseguição e de mentira, tá bom? E também da peleja dessa cólera do diabo contra os fiéis. Que Deus nos livra na morte, muitas vezes, e não da morte. Como nós vimos, os santos sendo perseguidos no primeiro, segundo, terceiro, quarto século, e daí por diante, tá? Mas a ação interventora também, além de ter uma ação interventora e protetora de Deus, quer dizer, uma ação protetora de Deus, há uma ação também interventora dos anjos, como vemos no verso 7 ao 8, versos 7 ao 8, tá? Robertinho colocou aqui, interessante, ao falhar em destruir Jesus, o dragão, diabo, passa a tentar aniquilar o povo de Deus. Usa a mentira e a fraude. Quando a mentira fracassa, ele passa a perseguir os cristãos. Isso, tá bom? Isso mesmo, Roberto. Tá? Ele está tentando perseguir a igreja. Ele quer oferecer mentiras para a igreja, né? E fazer com que a igreja largue a sua fidelidade a Cristo e siga os seus próprios ideais, né? O egocentrismo, a vaidade e outra coisa mais, né? Nós vemos claramente isso nas mídias, tá bom? É uma escalada que vemos todos os dias, né? Isso, exatamente. Ação interventora dos anjos, irmãos. Então, vamos lá. Ação interventora dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder, irmãos, e executam as ordens de Deus. Se você for lá em Salmo 103, verso 20, você vai ver claramente isso. Salmo 103, verso 20. Então, o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Verso 7. Nessa peleja no reino espiritual, irmãos, o dragão e seus anjos foram derrotados. Verso 8, tá bom? Então, o dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas também eles foram expulsos do céu. Ou seja, ele perdeu o posto de acusador dos nossos irmãos. E por causa da obra de Cristo na cruz, as acusações do dragão não têm nenhuma mais base legal. Através da morte de Jesus Cristo, as acusações não têm mais base legal. Como está lá em Romanos 8:33 que nós lemos, tá bom, irmãos? Então essa luta no céu requer ser justaposta com uma segunda luta aqui na terra, irmãos.
Em Apocalipse 19 mostra isso claramente. Ambas as lutas elas terminam com a precipitação de Satanás. A primeira expulso dos céus e a segunda jogado no lago que arde como fogo e enxofre. Então, irmãos, no presente texto é Satanás que cai do céu para a terra. Lá ele cai da terra para o abismo, no capítulo 20, verso 3. É isso que eu acabei de falar para os irmãos. Então, em ambos os casos, o juízo de Deus, irmãos, ele é executado por meio de um anjo. De um anjo. Ainda hoje, os anjos são ministros de Deus, que trabalham em nosso favor, como está lá em Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Tá bom? Mas também, irmãos, há uma ação intercessora de Cristo. Há uma ação intercessora de Cristo. Cristo ascendeu os céus, ascendeu ao céu, irmãos, e assentou no trono. Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. Somos informados que Ele está no céu, intercedendo por nós, como está em Hebreus 7, 25. Sua intercessão, irmão, é plenamente eficaz, como está em Romanos 8,34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo que os justifica, tá bom? Nenhuma acusação pode prosperar contra os eleitos de Deus. Porque em Cristo morreu, irmãos. Porque em Cristo morreu, tá bom? Vamos seguir. A quinta e último tópico para a gente terminar. As armas da vitória da igreja sobre o dragão. Então, irmãos, a igreja vence o dragão por causa do sangue do cordeiro, tá? A igreja não vence o dragão porque ela fez política. A igreja não vence o dragão porque ela é forte economicamente. Não, a igreja vence o dragão porque ela é fiel a Cristo. Fiel a Cristo. A igreja vence o dragão por causa do sangue do cordeiro, tá? A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa, irmãos. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus, irmãos. Tá bom? Isso é claro lá em 2 Coríntios 5, 21. Por meio do que eles venceram, irmãos, nós vencemos por meio do sangue de Cristo Jesus. Nós vencemos por meio daquilo que Jesus fez. Não vencemos por meio dos nossos próprios valores. Não vencemos por meio de Miguel, o anjo. Não vencemos por meio das nossas próprias realizações. Não, irmãos, nós vencemos por causa de Cristo. Por meio do sangue do Cordeiro. O motivo da vitória sobre o dragão acusador é o sangue do Cordeiro, irmãos. Não é o conhecimento do Cordeiro, nem a crença intelectual no Cordeiro, mas o sangue do Cordeiro. Fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, irmãos. Essa é a grande questão. Então, irmãos, a igreja vence o dragão também por causa da palavra do testemunho, versículo 11. Tá? Verso 17, desculpa, irmãos. Então a igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em face das perseguições e da morte. Ela prefere ser uma igreja mártir do que uma igreja apóstata. Ela prefere morrer a negar o nome de Jesus. Ela é assim, mesmo morrendo, vence Satanás. Como foram os nossos irmãos no primeiro século, atirados nas covas dos leões. Eles morreram sem negar a Cristo. Eu vi uma charge engraçada essa semana no Instagram. 2 leões conversando, né? E no prato deles estava ali um pedaço de gente. A charge, em desenho. Aí um leão virou para outro leão e falou assim: passa o sal. Esses cristãos de hoje é muito sem sal. Esses cristãos não têm sal. Passa o sal, né? E temperando ali um pedaço de gente para comer 2 leões, né? Que aí preferiam os cristãos de antigamente era mais salgado. Os de hoje estão sem sal. Passa o sal.
né? Se eu achar essa charge, depois eu coloco no Instagram da igreja, tá bom? Mas é realmente isso, né? O que seria esses 1.260 dias de proteção para a igreja perseguida no verso 6? Alguns escritores mostram que são os dias que Jesus teve que ficar no Egito até que o imperador romano, na época, eu não lembro, Herodes, morresse, tá? Outros dizem que é o tempo que se dá agora nesse milênio até a segunda vinda de Jesus, tá bom, irmãos? Então, Hernandes Dias Lopes ele não trabalha isso, e outros como William Hendricks, porque não tem um significado que a gente nos dá segurança, tá bom? Mas uns trabalham que é o tempo que Maria e José ficou escondido no Egito até que Herodes morresse, para que ele fosse voltar, né? E outros dizem que é o tempo, né, como MacArthur, Led Greg, dizem que é o tempo que se dá até a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então vamos lá, onde que eu parei? Verso 17. Então, irmãos, quem traz no coração também traz a cruz nas costas, irmãos. Quem traz Cristo no coração também traz a cruz nas costas, irmãos. Não é a crença intelectual no Cordeiro, nem o louvor interno do Cordeiro que significa vitória, mas somente a palavra do testemunho diante dos ouvidos estranhos, irmãos. A igreja vence, a igreja vencedora, a igreja que vence é a comunidade de testemunhas, né? E a gente sabe que a palavra testemunho, no grego, é mártir, daquele que está disposto a morrer sendo fiel, testemunha de Cristo. Sendo fiel, testemunha. A igreja, ela é fiel, testemunha de Cristo, irmãos. Ela é fiel, testemunha de Cristo. Em tempos difíceis, irmãos, a igreja passa por uma grande tentação. A tentação de hibernar, suspender seu testemunho, esconder-se em uma toca, viver seus estoques, viver dos seus estoques, até que voltem em tempos melhores. Mas não é a igreja hibernar que vai tornar ela vencedora. O que torna a igreja vencedora é testemunha. Ninguém jamais subirá ninguém jamais, irmãos, poderá deixar de ser luz ou ser testemunha escondendo a palavra de Deus. Outros usam essa alegação, irmãos, eu quero trabalhar isso aqui, que outros usam essa alegação nessa questão de pandemia. Essa alegação aí, porque, irmãos, nós não podemos deixar de fazer cultos presenciais, porque a igreja está deixando de testemunhar, a igreja está querendo se esconder, a igreja está querendo hibernar, né? A igreja está querendo suspender o testemunho. Não, em tempos difíceis é que a igreja tem que testemunhar mesmo. Não, irmãos. A igreja, ela não é isso que o texto está falando aqui. A igreja, mesmo na pandemia, ela não tem se calado. Porque eu tenho testemunhado na minha casa, você tem testemunhado na sua casa, você tem testemunhado no trabalho, você tem testemunhado na sua família, nos seus amigos, e a igreja não parou. A igreja, mesmo online, ela continua testemunhando e alcançando o mundo. O evangelho tem sido testemunhado pela transmissão online. A questão de ter culto presencial ou não é por causa de uma transmissão de uma doença que está matando vidas. Tem muita gente morrendo. Grupo de risco, né? Temos aí pessoas do grupo de risco. Então, eu não me arrisco a fazer essa conexão. Porque a igreja continua testemunhando. A igreja não é 4 paredes. A igreja não é templo, irmãos. A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós. Tá bom? Entenda isso, irmãos. A igreja não é tijolo. A igreja não é placa, não é denominação. A verdadeira igreja não é 4 paredes. A igreja somos nós. Mas eu já expliquei para os irmãos
que a igreja denominação, que a igreja placa, que a igreja quatro paredes, é graça de Deus, para que venhamos experimentar um pouco, em pequena fração, dos céus aqui na terra. Esse pequeno corpo que se encontra nessa localidade, nessas quatro paredes, na Rua Pereira de Alencar, número 50, no Jundiaí, Anápolis, Brasil, né, no mundo aí, ela é uma pequena parcela do corpo de Cristo, dessa igreja universal triunfante, que está militando na terra, para que eu e você experimente um pouco do que vamos experimentar em plenitude nos céus, irmãos. Em plenitude nos céus. Glória a Deus. Se estivesse presente aqui, posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Estão vendo, irmãos? É importante também. Mas isso aqui que nós estamos, não podemos fazer esse link aqui, tá bom? Não podemos fazer esse link. Pois é, irmãos. Qual que é a conclusão? Então tá aí, acompanha aí, irmãos. Embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. A vitória está assegurada. Caminhamos não para o final trágico ou incerto. Caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e a sua noiva. Que Deus seja louvado. Então, o nosso caminho não é o de derrota, o nosso caminho é de vitória, tá, irmãos? O nosso caminho é de vitória, tá? Então, se tem alguma pergunta, pode colocar a pergunta, uma acréscimo, coloque enquanto eu oro, tá? Vou orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvo e te bendigo, exalto o teu santo nome. Muito obrigado por este momento, por essa escola bíblica dominical, onde aprendemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus mesmo. A vitória está decretada, apesar da fúria do inimigo, Deus, que está derrotado. Nos ajude a ser essas testemunhas fiéis, ó Pai, em casa, no trabalho, que nós vemos, ó Pai, refletir o grande esplendor do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Que nós venhamos ser fiéis ao Senhor a cada dia, porque sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.